Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. O programa de hoje eu vou chamar de Carruagem de Gideão, o mesmo nome que os israelenses deram à sua operação especial em Gaza. Afinal, qual é o significado da Carruagem de Gideão? Essa é uma história bíblica bem conhecida. 22 mil soldados Deus ordenou. Reduzir, agora não me lembro para quem, reduzir até 300 homens, mas fazer com que todos esses 22 mil passem por testes. E então, ao passar pelos testes, restaram 300 homens que conseguiram assustar, fazer o inimigo fugir, recuar e coisas do tipo. Assim, a carruagem de Gideão, ou o exílio de Gaza, sobre o que vamos conversar hoje aqui neste vídeo. Primeiro, seu cancelamento do voo de Ventsa para Jerusalém. Segundo, o gás será nivelado com o solo. Genocídio dos brancos nos Estados Unidos da América. Mais um escândalo notável, sazonal na Casa Branca. Quem é o melhor amigo de Zelensky e quais são as chances de um cessar-fogo? Vamos discutir todos esses temas e no final haverá uma história muito interessante. Bem, tudo bem, eu preciso ler alguns comentários sobre o fato de o nosso canal ter alcançado 250 mil inscritos. Primeiro, eu fico vermelho de antemão, sua sinceridade conquista, o humor e o sarcasmo saudável animam, muito obrigado. Segundo Leão, obrigado pela honestidade e pureza de alma e coração, obrigado a você também, você é um encanto, Leão. Espero muito que seja de uma mulher. Seu canal é essencial hoje. Sabe, sendo uma pessoa terrivelmente sem modéstia, vou dizer que sim, realmente. E nem tanto porque eu sou todo assim, bonitão, legal, divertido e tudo mais. Porque eu realmente tento fazer para vocês uma seleção de materiais importantes e não mentir. Então, vocês são um encanto, isso nós já lemos. Um episódio incrível, de tão rico em conteúdo, muito obrigado a vocês, também muito obrigado. Quinto, sou especialmente grato a Evgeny Ponasenkov e Mikhail Viller que recomendaram este canal. Senhores, quero que vocês transmitam de mim e de Evgeny Ponasenkov, Mikhail Yosifovich Veler. É verdade, ele me disse para chamá-lo sem o patronímico, mas mesmo assim... E quanto ao respeito, que provavelmente já recomendaram este canal várias vezes, eu também recomendo ambos igualmente. E não é porque a Cuco elogia o Galo, mas porque eles realmente, apesar de serem muito diferentes, talvez até incompatíveis. Se eles se encontrarem lá, provavelmente vai voar faísca. Mas mesmo assim, ambos. Eles, por sua vez, fazem um trabalho absolutamente incrível e fornecem uma análise excelente. De maneiras diferentes e terríveis. Eles fazem isso de formas completamente distintas, não em termos de resultados. Mas mesmo assim, eu recomendo muito ambos. Bem, e vamos ler o último mais uma vez. Obrigado pela gravata muito bonita, mas isso não é pra mim, é pra minha esposa. Eu só recebo a camisa, a gravata, dizem, hoje você vai usar isso. Tudo bem, vamos começar. O vice-presidente dos Estados Unidos da América cancelou a visita planejada a Israel. O motivo, como ele disse, ou melhor, como foi dito por ele, é que os Estados Unidos da América não querem que essa operação israelense Carruagem de Gideão em Gaza, para que a visita dele não fosse percebida como apoio ou aprovação. Isso não significa que a América condena, apenas a América não quer, digamos assim, que aquelas pessoas com quem estão agora negociando sobre questões de paz e outras coisas, não quer que a posição, digamos assim, seja claramente gravada em bronze. Bem, tudo bem. Que operação é essa? E essa é uma invasão em larga escala em Gaza com a tentativa de expulsar cada um dos 2 milhões de civis que ainda vivem lá. Isso também envolve ataques aéreos israelenses, tropas terrestres, divisões blindadas e unidades navais.
em um nível que nunca existiu antes. Isso também inclui a demolição total de prédios já bombardeados. Então, Israel entrou em Gaza com forças superiores a tudo o que já lutou lá antes, tudo o que já entrou lá. O objetivo, segundo os comentaristas, é expulsar 2 milhões de habitantes de Gaza da região, destruir completamente todas as construções, tanto as acima quanto as abaixo do solo. Naturalmente, e nivelar ao chão tudo, inclusive o que já havia sido destruído antes, agora simplesmente será arrasado para que não haja nenhuma possibilidade de reconstrução. Olhem para isso. Aqui vocês veem parte dessa operação, onde todo o território já está completamente destruído, mas agora Israel está destruindo o que restou. Possivelmente para iniciar a construção de novos condomínios residenciais, shopping centers e similares. Israel afirma que eles emitiram um aviso de evacuação por meio de panfletos e mensagens de texto, então jornalistas e civis que permanecerem vão morrer. Aliás, gosto que com eles podemos mostrar esse vídeo novamente. Eu gosto que eles têm imagens de drone, tipo, olha, é assim que isso parece, é com isso que estamos lidando agora, nós temos essas imagens de drone. Nós estamos presos aqui? E aqui está a área que pretendemos arrasar completamente com o chão. Nós já matamos todas as pessoas aqui, então vamos apenas destruir o resto. Gendron. Comece a subir, terá a melhor vista das nuvens daqui. Abaixe a câmera suavemente. Faça uma cena bonita e impactante. Sim, vamos fazer isso, mas você não recebeu minha mensagem? Eu disse para sair daí. Então explique, isso não é meu. Culpa. Então explique. Eles enviaram essas mensagens de texto. Certo? Isso levanta a questão. Como eles obtiveram os números de telefone de todos os palestinos e têm acesso à rede de telefonia móvel palestina? A verdade é uma questão enorme e gritante, e todos nós já sabemos como ela é. Mas sim, eles dizem, olha, nós distribuímos panfletos, avisamos que íamos fazer isso. Se você ficou, isso é sua responsabilidade. É como se uma lagartixa entrasse na sua casa e morresse. Você veio aqui por conta própria. É sua responsabilidade, não minha culpa. O público vegano, incluindo jornalistas, não entende a situação e Israel novamente não explica nem mesmo para aqueles que apoiam Israel o que está acontecendo. Os israelenses, por algum motivo, não entendem, tem até uma palavra para isso, não entendem. O quê? Sem conhecer os detalhes das causas e consequências do que está acontecendo em Gaza. Mesmo jornalistas e políticos simpatizantes não conseguem deixar de sentir compaixão por aqueles que, na opinião deles, estão sendo mortos sem motivo. Ou seja, há aqueles que diretamente não são culpados pela morte dos israelenses. Quando informaram Trump que Zelensky foi para a África do Sul e lá abraçou o presidente, Trump disse mais ou menos o seguinte: o que diabos ele está fazendo lá? Por que ele precisa disso? Aliás, até hoje ninguém sabe o que diabos ele estava fazendo lá e por que ele precisava disso. Hoje de manhã, uma delegação da África do Sul esteve na Casa Branca. Pelo protocolo, numa coletiva de imprensa, digamos assim, são esperados sorrisos, acenos de cabeça, palavras genéricas, mas Trump já provou há muito tempo que não tem nem tempo, nem paciência para o protocolo. Ouvindo uma das senhoras que veio com essa delegação, ela é uma convidada presidencial na Casa Branca, trazida por aquele lado. Trump, claramente irritado com as mentiras dela, dava para ver no rosto dele que era mentira, sobre a África do Sul, que, digamos, está requisitando tudo de acordo com a lei e com a consciência. Bem, não, eles nunca tiveram consciência. Trump esperou então até que terminassem de puxar o saco dele e disse ao curado Zelensky, presidente da Ucrânia: e eu aqui então preparei um filme especial para você. Então, na parede atrás dele, daquele próprio presidente, na parede do salão oval, brilhava uma televisão e apareceu a imagem desse próprio presidente da África do Sul, Ramaphosa, sim, Ramaphosa, em um comício dos seus seguidores. Sempre pronuncio nomes e sobrenomes incorretamente, sendo criticado por isso depois. Eu sei disso, mas vocês vão ter que aguentar, senhoras e senhores. Não tem o que fazer. Se já estão dispostos a suportar todo o resto, aguentem isso também. O nome dele é Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, isso mesmo. Então é isso.
Então, na reunião dos seguidores, esse tal de Sírio diz exatamente o oposto do que ele e seus colegas afirmaram 1 minuto atrás. Na Casa Branca, no Salão Oval, quero dizer, na Casa Branca, e Ramaphosa e seus colegas de partido pediam para matar brancos, tirar seus bens, isso não é engraçado, e se vingar deles por todos os pecados da raça branca diante do mundo inteiro. Além disso, Ramaphosa, que agora é declarado amigo do presidente Zelensky, parece que conseguiu. Antes de vir para cá, ele também fortaleceu ainda mais os laços com o Hamas e o Irã. Os laços já existiam, mas ele os ampliou ainda mais. E ele os apoia integralmente. Na guerra contra os judeus, ele não lutou contra Zelensky, porque é zona de interesse. Zelensky é convertido. Por isso, do ponto de vista, significa muçulmano, cristão e assim por diante, não judeu. O filme que Trump mostrou ao convidado e aos jornalistas continha cenas de espancamentos, expulsões, humilhações de brancos, simplesmente porque eles eram brancos. Eu não sei de quem é esse cara, disse Trump, querendo dizer então Ramaphosa. Ele conseguiu meu número de telefone pessoal do Zelensky? Provavelmente, eu não sei, mas ele me ligou diretamente e pediu para se encontrar comigo. E aqui estão eles conversando. E a cromofose ficava hora vermelha, hora verde. Acho que essas são as cores do ódio extremo e da irritação. Isso me lembrou de um encontro com um amigo, o cromofoso Zelensky, no mesmo salão oval. Estamos aqui, disse o já irritado Cromofós, ou talvez seja Cromofosa, ou ele é Cromofós. Cromofós provavelmente, afinal, que foi cutucado com o nariz no dele. A palavra merda não pode ser dita em sua mentira. Para que reiniciar nosso relacionamento, reiniciar nosso relacionamento. E é isso que eu vou discutir hoje. Bem, não essas besteiras que você mostra. Bem, mentiu. Sim, mentiu, porque está acostumado a mentir o tempo todo. Em fevereiro, Trump suspendeu toda a ajuda à África do Sul e todas as operações comerciais com eles também foram interrompidas. A África do Sul está no campo dos nossos inimigos, na verdade quem quer que eles sejam, especialmente essa África do Sul está sempre lá, mas eles têm medo de nos perder como parceiro comercial. Se você continuar se comportando como nos últimos 3 anos, vamos te desconectar do sistema de pagamentos internacionais, disse recentemente Rubio em sua transmissão na ECX. Foi a esse mesmo Cromofos que ele se dirigiu. Não haverá mais visitas, nem ajuda, nem comércio. Só se você mudar a política e compensar as terras, fazendas e outras coisas que tirou dos brancos de acordo com os problemas internacionais. Na Organização das Nações Unidas, o Zimbábue, junto com a China, Rússia, Irã e Ucrânia, acusou Israel de genocídio. Isso também não ajudou nas relações com os Estados Unidos da América. Houve muita especulação sobre como Trump se comportaria com a delegação sul-africana. Mas uma prova bem na cara, e ainda por cima na frente dos jornalistas, superou todas, absolutamente todas as premissas, suposições e conjecturas. E hoje, o Gabinete de Ministros vai se reunir com a delegação da África do Sul. Não está muito claro para quê, mas digamos assim, nessa reunião também estará presente o sul-africano Elon Musk. E talvez seja por isso que estão se reunindo, para que Elon possa falar lá. E Elon tem o que dizer, ou seja, para aqueles racistas e assassinos sobre suas desapropriações legais de propriedades e vidas dos cidadãos da África do Sul, do mundo branco. Agora vamos assistir juntos um trecho do escândalo no Salão Oval. Continua. Mais de 1000 fazendeiros brancos e esses carros formaram uma fila para prestar homenagem no domingo. As garotas estão descansando que você vê nesta cruz e é uma cena horrível. Eu nunca vi nada assim, garotas. Descansam, ele não quer ver isso. S. Há cruzes dos 2 lados da estrada. Finge que nem sabe o que está acontecendo. Disseram ao senhor, onde é isso, senhor presidente? Porque eu nunca tinha visto isso antes. Não. Eu gostaria de saber onde é isso, porque eu nunca vi algo assim.
Nunca os vi. Nós também não. Isso é na África do Sul, é aí que fica. Boa resposta, Nelovko. Senhor presidente, o Pentágono informou que aceitará temporariamente um avião do Catar para ser usado como aeronave presidencial. Do que você está falando? Catarense. E então o repórter decidiu salvar o presidente da África do Sul e mudar de assunto. Mas também outros, digamos assim, funcionários da televisão americana, limitados apenas à televisão em rede, não vamos falar de todos os outros jornalistas liberais. Sim, o destino dos fazendeiros brancos na África do Sul, não interessa nem um pouco. E agora fiquem de olho no Trump. Agora passamos para o esporte. Eles acabaram de ver o vídeo mais dramático do mundo. E esse idiota S fez uma pergunta dessas. Uma pergunta. Do que você está falando? Sabe, eu quero que você saia daqui. O que é isso? E vá embora daqui. Com esse avião do Catar, eles estão dando um avião para a Força Aérea dos Estados Unidos da América. Tudo bem, isso é maravilhoso. Estamos falando de muitas outras coisas. A NBC está tentando fugir do assunto que você viu. Você é um péssimo repórter. Graças a Deus, finalmente apareceu um presidente nos Estados Unidos da América que não joga esses joguinhos para agradar as pessoas decentes. Primeiro, você não tem o que é preciso para ser repórter, você não é inteligente o suficiente. Mas o que você começou a falar sobre o avião que foi entregue para a Força Aérea dos Estados Unidos da América, aliás, foi uma atitude muito boa. Eles também investiram 5 em $1 trilhão em investimentos, além desse avião. Mr. Você deveria voltar para o seu estúdio na NBC porque Brian Roberts e os administradores desse local devem ser investigados. A forma como você administra esse canal de televisão é simplesmente horrível e você é uma vergonha. Chega de perguntas suas. Continue. Vamos ser honestos um com o outro. Fale sobre isso. Ele prossegue. Não terminou ainda. O nome dele é Peter, um repórter horrível. Devagar, devagar, devagar. Vamos continuar. Agradeço muito, presidente Trump. Vamos perguntar. Obrigado, querida. Eu nunca vi nada parecido e nunca vi nada parecido. Se durante o primeiro mandato de Trump ele tinha conflitos lá, mas não expulsava os repórteres que explodiam, então durante este mandato dele... para idiotas e canalhas, simplesmente não há tempo nem paciência. O que você gostaria que o presidente Ramaphosa fizesse em relação à situação que acabamos de ver na tela? Eu não sei, são todos fazendeiros brancos que estão sendo queimados e ele pergunta sobre o avião que foi dado de presente. Você deveria sentir vergonha, sabia? Você é tão ruim, você é um repórter tão ruim. É você quem nos leva ao local secreto dessas ordens. E eu não sei como pode ficar ainda pior. Eu só vou parar aqui. E sabe, aquela pessoa que você viu, aqueles homens que você viu, aquelas pessoas que você viu, são funcionários, são pessoas que ocupavam cargos. Eles tinham uma marcha, eles dançavam. No seu parlamento, como quer que você chame, órgão legislativo... Permita-me esclarecer isso, porque o que você viu, aqueles discursos que foram feitos... Notaram como Ramaphosa ficou se mexendo para não ver os vídeos que vocês mostraram. Para interromper Trump, e finalmente deram a ele a palavra. Em primeiro lugar, isso não é uma política de Estado. Na África do Sul, temos uma democracia multipartidária que permite às pessoas se expressarem. Ou seja, isso não fazia parte do trabalho dele. Esses discursos, como ele explicou, são apenas liberdade de expressão. Falo o que quero. Incitar a matar, por exemplo. Quero e falo. Os partidos políticos devem seguir políticas diferentes, e em muitos casos, ou em alguns casos, essas políticas não coincidem. Um homem corre pela cidade acompanhado de uma grande multidão. A política contradiz completamente o que ele disse. Até mesmo no parlamento. E é um pequeno partido de minoria que, de acordo com nossa Constituição, tem direito à existência. Infelizmente, devido à atividade criminosa, não são apenas pessoas brancas. A maioria deles são negros. E agora começamos a usar
Os fazendeiros não são negros. Eu não acho isso nem bom nem ruim, mas os fazendeiros não são negros. E são exatamente essas pessoas que estão sendo mortas em grande número. E você viu todas essas sepulturas? E são essas pessoas cujos entes queridos, como me disseram, provavelmente vêm nas manhãs de domingo para prestar homenagem aos seus familiares que foram mortos. Sabe, quero dizer, estamos aqui para falar sobre isso e eu não sabia que estaríamos envolvidos nisso aqui. Mas vou dizer uma coisa. Se as notícias não fossem falsas, como aquelas que são totalmente falsas, das piores... Horrível. Mas se não fossem notícias falsas como esse idiota... Nossa. Aqui. Se tivéssemos repórteres de verdade, eles cobririam isso. Mas as notícias falsas neste país não falam sobre isso. Aliás, por que a mídia dos Estados Unidos da América, tipo as emissoras de televisão, não fala nada sobre as mortes de brancos, mas sobre as mortes de negros falaram durante anos sem parar? Então, e agora o último assunto de hoje. Agora vejam por que cada vez mais pessoas, inclusive os democratas, acham que os eleitos para o Congresso, tipo Congresso, Senado, democratas, são uns idiotas completos. Segundo pesquisas, apenas 21% da população confia neles. E espero que isso seja uma mentira exagerada. Para mim, isso parece um grande exagero. Aqui estão as perguntas do democrata, membro do Congresso Kitchen, para Marco Rubio. A Rússia é agressora nesta guerra, na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia, então eles são os agressores nesta guerra, certo? Eles atacaram? Sim, obrigado, senhor. Porque é importante esclarecer esse ponto, porque o presidente Donald Trump disse que foi a Ucrânia que começou essa guerra e nossos aliados devem saber. Em segundo lugar, a pessoa com quem nós estamos negociando, Vladimir Putin. Ele é um criminoso de guerra. Bem, eu acho que analisar o que aconteceu lá e caracterizar esses casos como crimes de guerra. Nosso objetivo é acabar com a guerra. Ele é um criminoso de guerra. Não é possível acabar com a guerra sem conversar com ele. É simples. A pessoa com quem estamos negociando, Vladimir Putin, é um criminoso de guerra. Não é difícil. Estou tentando responder a sua pergunta dizendo que estamos tentando acabar com a guerra. Não, essa não é uma resposta simples. O senhor está fugindo da resposta. Por favor, responda diretamente à pergunta. Não há dúvidas de que crimes de guerra foram cometidos. A questão é, quem é o responsável por esses atos? Haverá tempo para responsabilidades, mas agora é preciso acabar com a guerra. Não há mais tempo. As pessoas vão exigir o meu tempo, senhor. Permita-me continuar. Porque eu não entendo isso. Afinal, agora o senhor está sentado diante de nós como secretário de Estado, mas até bem recentemente o senhor estava sentado como senador nas audiências de confirmação de Rex Tillerson para o cargo de secretário de Estado. Naquela época, as circunstâncias eram exatamente opostas. E o senhor perguntava a ele sobre o fato de Putin dar ordens para atacar escolas, mercados, hospitais e parquinhos infantis. E além disso, neste caso, ele sequestrou 20 mil crianças. Isso é claramente um crime de guerra. Naquela época, você afirmou claramente que Vladimir Putin era um criminoso de guerra. E agora você se recusa a chamá-lo de criminoso de guerra e não responde à pergunta sobre as mesmas circunstâncias. Senhor, você está colocando palavras na minha boca. Estou retomando o meu tempo. E você se lembra do que disse ao secretário Tillerson no final da resposta dele, quando ele também se esquivou? Como você faz agora? Eu não estava me esquivando da resposta? Você disse que não estava deixando responder. Acho que você está sendo tão evasivo quanto ele. Então vou te dar uma segunda chance. Vladimir Putin é um criminoso de guerra? Eu já disse a você que crimes de guerra foram cometidos. Você não disse que ele é um criminoso de guerra? Presidente, permita-me responder. Estou recuperando meu tempo, senhor, e usando suas próprias palavras, então não precisa responder. Você se lembra do que disse ao então candidato a secretário de Estado, Tillerson? Você disse que ficou muito decepcionado com a incapacidade dele de admitir que Putin é realmente um criminoso de guerra. Suas palavras, não preciso de mais nada, você é incoerente. Respondi à sua terceira pergunta, senhor. Você não deixa responder. Você não respondeu à pergunta sobre o Putin. Você está sempre se atrasando. Você me faz uma pergunta, depois pega o tempo de volta para você. Como posso respondê-la? Ouça, deixe-me continuar. 3 perguntas. Ou você para essas 2 perguntas. Você vai recuperar seu tempo? Eu lhe dou a chance de responder. Permita-me fazer uma pergunta. Aqui está ele.
Então, entre nossos aliados mais próximos, há preocupação sobre a unilateralidade das negociações com a Rússia e a Ucrânia. Senhores, parem! Secretário Rubio, comum ou inspirado, se quiser responder. Posso recuperar meu tempo por alguns segundos, obrigado. Crimes foram cometidos na guerra contra a Ucrânia e haverá responsabilização. Mas o objetivo agora é encerrar este conflito. Todos os dias, enquanto a guerra continua, pessoas morrem, ficam com deficiência e novos crimes de guerra são cometidos. Isso persistirá até que a guerra acabe. Primeiramente, não compreendo como os aliados europeus podem se expressar dessa maneira. Converso diariamente com aliados europeus e me encontro com os ministros das relações exteriores do Reino Unido, França e Alemanha. Às vezes, os vejo mais do que meus próprios filhos, Sr. K. Devolvo o seu tempo, não está dando a palavra ao Sr. Keating. Está dando o tempo, peço concordância, não está dando a palavra ao Keating. Presidente, não foi dada a palavra. Peço que seja registrado em ata por unanimidade, Sr. Keating. Você não foi reconhecido, secretário. Peço o consentimento unânime para registrar em ata, Sr. Keating. Você não tem a palavra, um artigo com opinião, o que significa que você não pretende reconhecer o senhor, no momento não identificado. Não é permitido registrar em ata sem consentimento unânime, mesmo se solicitado. Agora a palavra não foi concedida, seu tempo acabou, talvez você ainda tenha 1 minuto e um pouco mais. Senhor secretário, por favor, continue. Urgente, precisamos falar com Bush para acabar com a guerra. Questão de ordem, senhor presidente. Devemos concluir. Meu tempo acabou. Tempo. O tempo de resposta dele expirou. É a vez do próximo participante, conforme as regras deste comitê. Você nem permite que a pessoa registre algo em ata em nome do nosso embaixador? Recentemente, da Ucrânia, o embaixador Bring, que se demitiu devido ao comportamento desta administração. Após 30 anos de serviço, senhor, preste mais atenção ao relógio à sua frente. Seu tempo acabou. Prossiga. Nosso objetivo é acabar com esta guerra para evitar mais mortes. E queremos que todas as crianças tiradas de seus pais voltem para casa. Desejamos que as mortes cessem. A cada dia de guerra, vidas são perdidas e destruídas. Queremos o fim disso. Não sei como poderia expressar de forma mais clara a posição de Rubio, Trump, Vance e a minha, senhoras e senhores, que coincide com a posição deles. Se a Ucrânia conseguir expulsar o agressor do seu território, bandeiras nas mãos, mas ela não consegue. Ela precisa de ajuda do mundo inteiro, ela precisa de ajuda de nós, da Europa, de quem for. Eles não estavam preparados porque, além de serem um país menor, com menos recursos, também não se prepararam adequadamente. Eles saquearam a Segunda República mais rica em indústrias da União Soviética. Agora eles pedem, exigem, acusam de crueldade e desumanidade aqueles que dizem: precisamos do nosso próprio dinheiro. Nós pensávamos no futuro, mas vocês, pessoal, nem tanto. Deixem-me contar uma história para vocês. Uma vez ouvi essa história de um homem genial, Jace Nelson. Esse é o principal palestrante do Instituto, ele, como era chamado, ou seja, aquele mesmo Los Angeles Free Enterprise, ou seja, Instituto de Livre Empreendedorismo de Los Angeles, aluno e colaborador do genial Galambos Korablekrushenyi. Dois caras, Vassia e Kolya. Ele usava outros nomes, mas vamos traduzi-los para o russo. Eles acabam em uma ilha deserta. Verão passarinhos, frutas. Vassia diz: precisamos estocar comida, precisamos construir um abrigo e isolá-lo. Kolya diz: tenho certeza de que vão nos salvar antes do frio chegar. Bem, não salvam. Tempos difíceis estão chegando. Vassia tem comida e abrigo, mas Kolya está com fome e ao relento. Então deixe-me entrar, irmão. Eu entendi como fui idiota. Vassia deixa Kolya entrar e eles quase morrem de fome, dividindo a comida que foi preparada para uma pessoa em 2 partes. Chega o verão, frutas, passarinhos, Vassia volta a se preocupar com o futuro, mas Kolya não. E de novo, irmão, deixa eu entrar, e de novo é verão, passarinhos quase morrem de fome. Aí um diz: vamos nos preparar. O outro diz: olha, tenho certeza de que neste verão eles vão nos salvar com certeza. E quando está frio, de novo, irmão, deixa eu entrar. Mas Vassia não deixa entrar, ele diz: já foram 2 vezes, na terceira não vou deixar, eu te avisei.
E Kolya acha Vácia um canalha, acha ele insensível e desumano. Agora Kolya odeia Vácia e passa metade do tempo xingando ele, correndo ao redor da casa dele. Na segunda vez, implora para ele deixar entrar no calor e dividir a comida. Sim, promete montanhas de ouro, claro, e quanto mais frio fica, mais ele promete. Mas entre os pedidos e as promessas, não consegue se controlar e chama Vácia, então, de porco mimado e jura matá-lo na primeira oportunidade. Na verdade, tenho duas perguntas sobre essa história. Primeiro, essa situação não lembra para você a relação entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América? E a segunda pergunta, como você responderia a Kolya às suas exigências, pedidos e súplicas para deixá-lo passar o terceiro inverno, na casa que ele não construiu, comer a comida que ele não preparou? Então, Kolya, o que você fez durante o verão? E eu cantei, dancei, levantei as saias das garotas, assim, parece, se canta nas canções populares, cantar, dançar, levantar as saias das garotas. Agora mesmo, no Senado, Rubio, recentemente, muitos fizeram perguntas semelhantes. Aqui está a senadora Shaheen, uma democrata nada boba, interrogando o secretário de Estado. Conversa que o presidente teve com... Ouvimos a conversa que o presidente teve com Vladimir Putin, uma conversa telefônica na qual Putin não concordou com nenhuma negociação significativa que pudesse pôr fim a esta guerra na Ucrânia. Como o próprio presidente Trump admitiu, Vladimir Putin simplesmente está enganando ele. Agora temos um projeto de lei bipartidário no Senado, liderado por Lindsey Graham. Ele tem 80 patrocinadores. Eu entendo que os membros da Câmara dos Deputados estão prontos para considerar essa questão por meio de uma petição para votação, se a aprovarmos no Senado. Quanto tempo mais vai passar antes de contermos Putin? E você está pronta para apoiar aquele projeto de lei de sanções que são apoiadas por Graham Blumenthal e mais 78 membros do Senado? O senador Shaheen diz que 80 de 100 senadores já estão prontos para impor uma tarifa de 500% sobre a importação de bens para os Estados Unidos a todos os países que compram petróleo da Rússia. Ou seja, a China, o principal comprador, mesmo que negocie com Trump sobre a redução das tarifas, vai acabar entrando nessa situação. Eles continuam comprando petróleo da Rússia, tudo acaba aí, todo o comércio para, a China não vai conseguir trazer nada para nós. Primeiro, deixe-me responder sua última pergunta sobre o projeto de lei. É óbvio que não podemos controlar as ações do Congresso e informamos isso aos russos. Há 6 a 8 semanas atrás, senador Shaheen, você participou de uma conversa na qual foi explicado aos russos o que aconteceria se não houvesse progresso. E isso foi repetido várias vezes. Eu também gostaria de ressaltar a importância deste momento. Nenhuma sanção individual imposta à Rússia foi retirada, todas as sanções da administração anterior continuam em vigor. Aliás, repare na mulher à direita de Rubio, é a Tabi Bruce, espera-se que ela tenha uma carreira brilhante na administração, e eu suspeito que o que Rubio está dizendo foi escrito por ela. Mantivemos as alavancas de influência. Nós temos os mesmos mecanismos de influência da administração anterior. Agora... Bem, eu diria, senhor ministro, que o mecanismo que perdemos foi a retirada da questão da adesão à OTAN da pauta do dia. A recusa de continuar ajudando os ucranianos em troca de informações de inteligência, assim como na concessão de equipamentos militares e armamentos necessários para eles conduzirem esta guerra. Bem, isso continua. Houve uma pausa de 1 semana, tudo isso foi retomado e continua. Mas isso se referia à troca de informações de inteligência, não ao equipamento e armamento que... Esse programa de envio de armamentos dos Estados Unidos da América para a Ucrânia não foi cancelado e continua em andamento. E nós continuamos financiando o que os ucranianos precisam como presidente. E você está pronta para aprovar mais um projeto de lei para apoiá-los quando isso for necessário? Essa é outra decisão e questão. Não cabe a mim decidir. A Casa Branca terá que decidir se solicitará ou não ao Congresso um financiamento extra. Mas tudo o que já foi aprovado e destinado pelo Congresso continua em andamento. Na verdade, o que os ucranianos pediram a mais foram sistemas de defesa antiaérea, os sistemas Patriot, que, para ser sincero, nós não temos.
Porém, colaboramos de perto com nossos aliados da OTAN. Existem aliados da OTAN que possuem baterias de mísseis Patriot, que eles poderiam transferir para os ucranianos para a defesa, por exemplo, do espaço aéreo de Kiev. E de outros lugares. Estamos incentivando ativamente essa direção e trabalhando com nossos parceiros para garantir o fornecimento de alguns desses sistemas. Naturalmente, nenhum desses países deseja abrir mão de seus sistemas de mísseis Patriot. Ou seja, os europeus não querem entregar seus Patriots para defender Kiev. Bem, eles não querem. E eles não conseguem explicar muito bem como conciliar o desejo sincero de ajudar a Ucrânia com a falta de vontade de ajudar a Ucrânia. Mas não conseguimos produzi-los rápido o suficiente. E um dos problemas que enfrentamos na Ucrânia é: os estoques de munição do Ocidente estão sendo consumidos mais rapidamente do que podem ser repostos pela produção atual. Contudo, no caso da Ucrânia, todos concordamos que não há solução militar para esta crise. Isso deve terminar com uma solução negociada. E o principal problema que enfrentamos na Ucrânia é o seguinte: a Rússia quer algo que ela não tem agora e ao qual não tem direito. O problema, diz Rubio, é que a Rússia quer algo que eles não conquistaram, não podem conquistar, e isso de forma alguma lhes pertence. E a Ucrânia, por outro lado? A Ucrânia deseja algo que não pode obter militarmente. A Ucrânia quer conseguir algo que ela mesma não pode recuperar. E é aí que está a essência do problema. Eu não discordo disso até certo ponto, mas, por outro lado, o que Vladimir Putin está fazendo agora é ganhar tempo. E ele está brincando com esse presidente como se fosse um violino. E quanto mais tempo ele faz isso, mais oportunidades ele tem de conquistar território na Ucrânia. E mais difícil será trazê-lo para a mesa de negociações. Precisamos fazer tudo o que for possível para pressionar Vladimir Putin de todas as maneiras disponíveis e conseguir que possamos sentá-los à mesa de negociações. Bem, eu não concordo com essa analogia sobre tocar violino. Porque, na verdade, quando Vladimir Putin acordou esta manhã, ele estava sob as mesmas sanções que desde o início deste conflito. A Ucrânia seguia recebendo armas e suprimentos de nós e aliados, e a União Europeia está prestes a impor mais sanções. E os Estados Unidos da América estão procurando se há baterias Patriot que possam ser transferidas de outros países da OTAN, dos países da OTAN para as mãos dos ucranianos. E o que o presidente está tentando fazer é acabar com a guerra. Ele está tentando acabar com uma guerra sangrenta e, cara, que nenhum dos lados pode vencer. E as pessoas morrem todos os dias. Então vamos encerrar por aqui. Se algum dos ucranianos não concorda com Rubio, explique o que deve ser feito, mas exclua nossa ajuda financeira americana. Nós não temos. Claro, não, bem, a palavra, sabe, isso acabou, não tem sim, nós não temos dinheiro para você. Sim, se você disser, mas vocês para os seus filhos, né? Sim, nós para os nossos filhos, sim, para você, bem, desculpe, não. Então, quaisquer ideias, exceto que a América, quer dizer, a América vai dar, a América vai ajudar, a América vai salvar, isso não vai acontecer. Senhores, reafirmo, não é por eu ser ruim ou porque Rubi é nojento, não é nada disso. A América não pode mais e a América não quer mais. Porque, bem, pela terceira vez, senhores, depois que vocês, como se diz, não construíram uma casa, não armazenaram comida, então sugira quaisquer opções de vitória e de expulsão dos russos do seu país. Como você vê isso? Sim, mas sem que os Estados Unidos da América tenham que sejam obrigados, não possam, não devam e coisas do tipo. Não, pode não. Vocês vão se acostumar com isso. Estamos tentando ajudar vocês agora. E vocês dizem que somos capachos do Putin, que traímos vocês, que vocês nos odeiam. Bem, tipo o Colia, né, da minha história sobre a ilha desabitada. Ok, curtidas, pessoal. E tornem-se patrocinadores também, e nós vamos fazer vídeos especiais para os patrocinadores. O patrocínio custa a partir de $4. Por $4 por mês ou por $1.000 por mês vai dar exatamente na mesma. Por isso, alguém que pode 4, alguém que pode 20, alguém que pode 100. Muito obrigado. Tudo vai para o pagamento dos canais, das pessoas que me ajudam e coisas do tipo. E alguns deles são voluntários, mas outros são apenas funcionários técnicos. Eles têm seu tempo, precisam ganhar dinheiro, $4 por mês. Senhoras e senhores, na descrição está explicado como se tornar um patrocinador.
E também aos domingos às 10 da manhã, isso pelo horário de Los Angeles, sim, pelo nosso, da Costa Oeste. Eu faço transmissões ao vivo e também, digamos assim, por cerca de meia hora, conto algumas coisas mais profundas, mas nem sei como dizer mais. Experimentem, ouçam, talvez gostem e até fiquem viciados. Bem, e por cerca de meia hora eu conto, por cerca de meia hora eu respondo perguntas que as pessoas me fazem ao vivo. Até logo, até a próxima, até nosso próximo encontro. Tchau.